Davi era um exemplo de rei em Israel. E Jesus é um exemplo de santidade para o seu povo, para nós, os cristãos. Aqui nós estamos lendo segundo Crônicas, capítulo 34. Dá uma olhada só para você ver um exemplo aqui. Ó. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Aqui. Né? Josias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Ó, sempre você vai ver na história dos reis de Israel essa frase, ó, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí, outros reis, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, sempre tinha reis que faziam o que era bom e faziam o que era mal. Os que faziam o que era bom, às vezes aparece, andou nos caminhos de Davi, porque a descendência, Davi, muitos e muitos anos antes, né, vários reis passaram, mas o exemplo de Davi ficou para aqueles reis que faziam a vontade de Deus. Aqueles que não faziam a vontade de Deus, eles adoravam outros deuses, faziam imagens, faziam seus filhos passar pelo fogo, oprimiam o povo, o contrário do que Davi fez. E Davi simboliza Jesus, simboliza que Jesus é a raiz de Davi. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, que fez o que era reto aos olhos, por isso que é um padrão. E Jesus é aquele que deu o padrão de Deus. Jesus é o próprio Deus que mostrou como ama, como quer amar, como quer servir, como quer honrar, como quer fazer as coisas certas aos olhos de Deus. E Jesus é um exemplo para nós de santidade, justiça e verdade. E assim a Bíblia fala que nossa missão é ser igual a Jesus, né? E o Espírito Santo nos foi dado para que possamos ser a imagem de Jesus, fazer as obras, imitar Jesus, né? Paulo fala, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o padrão. E Davi é um padrão para os reis, é um exemplo também de fé para nós. Aí você vê assim que quantos reis, né, faziam a coisa errada, bagunçavam, uns se arrependiam, né, e clamavam e voltavam a Deus. Aí quando Deus com misericórdia restaurava, voltava o reino, ajudava, né? Eles se convertiam de verdade, né? Destruíam os altares, adoração a outros deuses, restauravam a casa do Senhor, faziam o povo adorar, né? Ensinavam. Isso era maravilhoso, mas alguns não, alguns andavam nos pecados e acabavam sendo presos, o povo sofria, perdiam as guerras, as batalhas, eram levados como escravos a outros povos, né? Isso era terrível, né? E uma grande coisa que é importante lembrar, que quando o pai temia, Davi temeu a Deus e ensinou Salomão, ele se preocupou com a próxima geração. Nós devemos nos preocupar com as próximas gerações. Tipo, Ezequias foi um grande rei, só que Manassés fez tudo o contrário, era um filho de Ezequias. Ezequias serviu a Deus, honrou a Deus, deu vitórias, fez o que era reto, mas Ezequias fez o que era mal, e era o filho. O Manassés, né, fez o que era mal, era filho de Ezequias, ele não andou no caminho do seu pai, nem no caminho de Davi. Só que ele se arrependeu quando foi levado cativo, se humilhou, orou, e Deus deu graça e salvou. Daí você vê assim que às vezes entrava um filho de um rei que era bom e fazia o que era mal. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos de passar o legado para a próxima geração. Então nós devemos passar, e nossos filhos devem ser melhor que nós. Nossas famílias devem ser melhor que nós. Então leve esse legado sempre, né, para que o povo não sofra, para que não haja corrupção, tá bom? Então Davi é um exemplo para os reis, exemplo para nós também. E Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa inspiração, Jesus é o nosso Salvador, é aquele que deu direção. Nós devemos pregar para a próxima geração, para que nossos filhos, nós devemos converter a Deus e se preocupar em ensinar a próxima geração. Amém? Deus abençoe, fica na bênção, em nome de Jesus, compartilha de pessoas, em nome de Jesus.